É uma alegria para mim estar aqui junto com vocês. Eu vejo verdadeiramente a graça de Deus na vida de vocês. Eu vejo verdadeiramente potencial na vida de vocês. Esses dias é a segunda vez que eu visitei vocês aqui, né? E esses dias que eu passei aqui, eu me lembrei muito de Atos capítulo 11, que Barnabé chegou na igreja de Antioquia e viu a graça de Deus naqueles novos convertidos, naqueles discípulos que estavam ali, que não tinha nenhum presbitério ainda, mas a graça de Deus estava ali, né? E é isso que eu vejo na vida de vocês. Eu vejo graça de Deus, né, na vida de vocês, eu vejo potencial. E eu tenho aqui a ousadia de querer nessa noite equipar vocês um pouco para avançar mais com a obra, porque eu tenho convicção que Deus tem muito aqui para Teresópolis. Amém? Amém. E para isso eu separei alguns versículos aqui para a gente tentar construir uma ideia juntos, tá? E o primeiro versículo que eu separei é Atos capítulo 20. Eu gostaria que a gente pudesse abrir, por favor, em Atos capítulo 20. Se você tiver caderno e caneta, e eu recomendo que você anote, ou no bloco de notas do seu celular, eu recomendo que você anote também, porque quando você escuta, você entende, mas quando você anota, você aprende. Então eu recomendo e deixo aqui essa sugestão para que você anote. Então o primeiro texto que a gente vai ler é Atos, capítulo 20. Vamos ler o versículo 17. Atos capítulo 20, versículo 17. Está escrito assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. O que está acontecendo aí nesse versículo, gente? Paulo chegou numa cidade chamada Mileto. O nome da cidade era Mileto. E ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Amém? Todos entenderam isso aí? Tá. A partir do versículo 18, ele começa a dar instruções para os presbíteros da igreja de Éfeso. A gente não vai ler todas elas, é fascinante esses versículos, mas eu quero ler somente o versículo 20. Olha o que Paulo fala para os presbíteros da igreja de Éfeso. No versículo 20, Atos capítulo 20, versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar. Aonde? Publicamente, e também de casa em casa. Então, gente, olha só, vamos pensar duas palavras desse versículo: publicamente e de casa em casa. Achou essas duas palavras aí nesse versículo? Então o que Paulo está falando? Que ele jamais deixou de anunciar publicamente e de casa em casa. Ele diz aí que ele ensinou publicamente e de casa em casa. O que significa isso? Gente, para a formação do nosso caráter, a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos trabalhar nesses dois âmbitos: publicamente e de casa em casa. É impossível ser igreja somente com a reunião pública de domingo. Não tem como. Essa não é a sua natureza original. A base da igreja está nas casas. E para nós formarmos o nosso caráter, a imagem e semelhança de Jesus, nós precisamos trabalhar publicamente e de casa em casa. São dois âmbitos que fazem parte de um todo. Não dá para trabalhar só publicamente. Fica incompleto. Não dá para trabalhar só de casa em casa. Também fica incompleto. Nós precisamos publicamente e de casa em casa. Vamos falar um pouco do publicamente? A reunião de domingo, aquela comunhão geral, aquela reunião com todos os irmãos. Com ceia, com cântico, com profecia, com ensino, com uma palavra pastoral do presbitério, com a participação dos irmãos, com oração, com testemunho. Isso ajuda a fortalecer nossas convicções. Isso ajuda a fortalecer a nossa fé como igreja, entende?
publicamente. Mas olha só, a ação principal na formação do caráter dos discípulos não é do púlpito. Imagina só, se eu tô lá no púlpito de domingo pregando lá, na reunião geral de vocês de domingo, e eu vou pregar lá sobre, por exemplo, o trabalho, que o homem é o provedor da casa, que o homem tem que ser trabalhador, que ele não pode ser preguiçoso, que ele tem que trazer a provisão da casa. Vamos supor que eu vou pregar isso no domingo para ensinar os homens que eles têm que trabalhar. Mas lá naquele monte de cadeira lá na minha frente, tem um lá que ele trabalha de manhã, à tarde e à noite. Ele usa o emprego dele para fugir da mulher dele, que a mulher dele é cri-cri, encrenqueira, ele não se dá bem com a mulher dele. E ele usa o trabalho para ele fugir da esposa. Então ele trabalha de manhã, à tarde e à noite, sábado e domingo. Só que tem outro homem lá sentado na cadeira, me ouvindo pregando do púlpito, meio preguiçosão. Meio panguão. Que não gosta de trabalhar, não manda currículo, fica lá deitado em berço esplêndido, na sombra e água fresca, assistindo Netflix. Esse daqui, com a minha pregação, eu estou ajudando. Esse daqui não. Esse daqui eu estou alimentando o desequilíbrio dele. Porque enquanto eu estou pregando lá, em Efésios fala que nós temos que trabalhar com as próprias mãos, honestamente, para ter o que acudir à necessidade dos outros, e o homem tem que ser o provedor da casa, porque ele é o macho alfa, não sei o que tem. Estou pregando isso de domingo. Aí esse daqui vai virar para a esposa dele e vai falar assim: tá vendo? Tá vendo? Por isso que eu trabalho de manhã, tarde e à noite. Para trazer, porque eu sou macho alfa, tá vendo, amor? Só que com isso eu estou apoiando o desequilíbrio, estou alimentando o erro dele. Esse daqui que é preguiçoso eu estou ajudando, mas esse daqui não. Esse é o trabalho publicamente. O que eu vou conseguir com isso? O trabalho só publicamente ele fica débil, incompleto e de uma certa forma equivocado. Então eu preciso trabalhar os dois âmbitos, publicamente e de casa em casa. Publicamente, eu estou ali no púlpito, imagina que tem 100 garrafas PET na minha frente, as 100 pessoas que estão sentadas na cadeira, são 100 garrafas de 2 litros com a tampa aberta, estão tudo na minha frente. Eu ali do púlpito estou com um esguicho, tentando encher todas as 100 garrafas lá do púlpito com o esguicho. Você acha que eu vou conseguir muita coisa com isso? Assim é o trabalho somente do púlpito. A ação principal na formação do caráter dos discípulos não é do púlpito. E Paulo está falando isso aqui, ensinando os presbíteros da igreja da cidade de Éfeso, que eles tinham que trabalhar em dois âmbitos para que o caráter dos discípulos sejam formados, a imagem e semelhança de Jesus, publicamente e de casa em casa. Agora, imagina, se lá do publicamente, do púlpito, estou pregando sobre trabalho, esse daqui trabalha exaustivamente, manhã, tarde e à noite, para fugir da esposa, esse daqui é preguiçoso. Só que esse daqui tem um discipulador que conhece ele, aonde ele precisa melhorar. E esse daqui também tem um discipulador que conhece ele, sabe onde ele precisa melhorar. E eu estou pregando aqui do púlpito, que eles têm que trabalhar, o homem tem que ser o provedor da casa. Aí o discipulador vai virar para esse aqui, ó, tá vendo? Essa palavra é para você. Aí o discipulador dele vai falar assim, ó, essa palavra não é para você, você esquece o que o Márcio está falando, que a aplicação dessa palavra na tua vida é diferente do que o Márcio está falando lá. Porque do púlpito, o máximo que eu consigo fazer é explicar o princípio, mas a aplicação personalizada na vida de cada um é responsabilidade do discipulador. Daí vem a importância da gente trabalhar em equipe.
Você já reparou? Gente, presta atenção na vida de Jesus. Você já observou Jesus trabalhando? A primeira coisa que ele fez antes de começar o ministério dele foi levantar uma equipe de 12 pessoas. Depois que ele levantou uma equipe de 12, aí ele começou a curar os enfermos, fazer milagre, multiplicar pão, andar por cima do mar, expulsar demônio, pregar o evangelho, ir de cidade em cidade. Mas não fez nada disso antes de levantar uma equipe. Entende? Então, para você trabalhar publicamente de casa em casa, você precisa de uma equipe. Porque um homem, por mais habilidoso que ele seja, não tem como ele ir em todas as casas ensinar e acompanhar e pastorear todos. Não tem como. Precisa de uma equipe. Publicamente, de casa em casa, já está falando de um trabalho em equipe. E é interessante que o primeiro versículo a gente leu, o versículo 17, Paulo chama os presbíteros da igreja, e não o presbítero. Não estava centralizado em um homem só, tinha uma equipe. No mínimo 2 para falar presbíteros. Equipe. Se a gente quiser fazer um trabalho e consolidar esse trabalho na vida da igreja, nós precisamos de uma equipe. Para trabalhar publicamente de casa em casa. Consigo me explicar? Entende? A gente precisa ter discernimento da diferença de pregar e pastorear. As duas palavras começam com P e terminam com R, mas elas são totalmente diferentes uma da outra. Pregar é uma coisa, pastorear é outra coisa, totalmente diferente. E o pessoal confunde bastante, né? Confunde. O cara tem uma boa palavra, já fala, pô, é pastor. Não é nada, ele está Não pregando é só isso só. que vai levar, tem que ver. Por exemplo, domingo lá na reunião, ontem, né? Ontem lá na reunião de vocês, o que eu fiz lá foi pregar, não estava pastoreando ninguém. Eu estava lançando fundamento, eu não estava pastoreando ninguém. Eu não conheço a vida de vocês, não tem como eu pastorear vocês. Pastoreio não é do púlpito, pregando, porque lá eu estou pregando, estou pastoreando. Entende? Pregar é uma coisa, pastorear é outra. Pastoreio não é do púlpito. Não tem como pastorear do púlpito. Não tem como pastorear 50 pessoas. Você acha que eu pastoreio aqueles 70 discípulos que estão lá em Agudos? De jeito nenhum. Eu pastoreio o grupo que está na minha casa. Tem alguns discípulos ali, não dá 10. Aqueles ali eu pastoreio, aqueles eu conheço. Aqueles eu ando junto. Eu tirei os carrapichos deles. Aqueles ali eu conheço. Eu tirei os nozinhos da lã deles. Eu limpei os cocôzinhos que eles fizeram pro meio do caminho. Mas não tem como eu fazer isso com 70, gente. Pensa um pouco. Se eu for visitar um por dia, eu levo mais de 2 meses para visitar os 70. Não tem como. Eu preciso trabalhar em equipe. Em 2 âmbitos, publicamente e de casa em casa. E eu amo a epístola de Paulo para Timóteo, a primeira epístola de Paulo para Timóteo, tem 6 capítulos. Ali Paulo ensina Timóteo a pastorear. Porque, por exemplo, se você pega ali, dá uma passada a leitura ali nos 6 capítulos que tem em 1 Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, pega todas as viúvas da igreja da cidade de Éfeso, todas as viúvas. As maiores de 60, você fala para elas não casar. Elas estão livres para casar, mas fala para elas não casar. As menores, as mais jovens, fala para elas casar, para que elas não entrem de casa em casa fazendo bagunça, abrasada. O que Paulo está falando? Ensinando Timóteo a pastorear. O que é pastorear? É uma palavra personalizada para a tua vida. Para um tipo de viúva ele deu uma palavra. Para outro tipo de viúva ele deu outra palavra diferente. O que ele está fazendo? Pastoreando. O que é discipulado? Discipulado é uma palavra personalizada. Eu pego o princípio, que é imutável e absoluto, e eu aplico de uma maneira personalizada na tua vida. Mas um homem não tem como fazer isso com todos vocês. Não dá, não tem como. Ainda mais trabalhando, cuidando de filho. Não tem jeito. Nós precisamos de uma equipe. E eu estou aqui cheio de fé e convicção em trabalhar em vocês para vocês manejar e equipar vocês a trabalhar em equipe junto com o Maurício, o Edson,
Equipe, publicamente, de casa em casa. Amém, irmãos? Ficou claro a diferença, os dois âmbitos, publicamente, de casa em casa? Amém.